Yogi Surisuba! Depois de uma semana, quase uma semana, né? Hoje é sábado ainda, que a gente teve os lançamentos no domingo. Depois de uma semana, depois de assistir o episódio 24 umas 6, 7 vezes, já tá mais do que concretizado que To Be Hero X veio pra ser um anime do ano, né? Teve gente que foi pego de surpresa, eu ainda deu tempo de ficar assim, olha lá, olha To Be Hero X vindo! O trem estava chegando pra nos atropelar. E olha só, nós tivemos uma entrevista do diretor de To Be Hero X. Eu sempre esqueço o nome dele, cara. Mas ele acabou fazendo... O Howlin, ele acabou dando uma entrevista ontem explicando mais sobre as habilidades do X. E também falou algumas coisinhas, ou na verdade, deixou de falar algumas coisinhas sobre a Saiyajin. Nós vamos falar mais sobre To Be Hero X depois da vinheta. Estala os dedos aí pra gente poder conversar. Eu não faço hora extra. Vamos falar então sobre a Saiyajin e sobre esse destino da personagem, né? Depois a gente acaba engatando sobre o que ele acabou explicando pra nós sobre o X. Como nós sabemos, a Saiyajin, ela tem uma característica bem peculiar na trama de To Be Hero X. No primeiro episódio, ela é colocada pra nós como uma personagem que morreu, bateu com as 10, churrascaram ela. O fato é que isso acabou fazendo com que a gente levantasse uma grande questão no primeiro episódio. Só que quando começa o segundo episódio, ela tá tudo bem, tá tranquilo, tá favorável. Ela tá dançando ali, faz o sinal do Ronaldinho, né? Tipo, tá tudo ok ali com a personagem. A gente fica, ué, mas o que aconteceu? O que rolou aqui? Como que ela sai de uma personagem que estava morta? O Lin Lin não tava caducando, não tava vendo coisa com coisa. E a personagem realmente tinha morrido. Na verdade, a gente acredita que a personagem tinha mesmo morrido e voltou à vida de alguma forma. Hoje a gente entende que o X tem a capacidade de consertá-la. Ou até mesmo o medo tem essa característica sobre o conserto. Só que no episódio 4 a personagem morre de novo, né? No episódio 4 ela morre de novo e da mesma forma, com o impacto ali na cabeça, do mesmo jeito do que ali do episódio 1. E a gente ficou se perguntando como isso realmente aconteceu, como isso ocorreu e... basicamente não tivemos uma explicação. O Howlin falou que isso vai ficar com uma resposta para segunda temporada. Por quê? Porque nessa entrevista perguntaram se a Saiyajin, né, se a Moon havia mesmo morrido e ele se recusou a responder. Se ele se recusou a responder, quer dizer que é um plot que eles vão abordar na segunda temporada, né? Então, como nós temos essa ligação com o Nice, dele voltando à vida através ali do medo, ou se algo tem a ver ali com o X, porque a gente tá levando muito em consideração o que é falado no jornal, de que pesquisas sobre o medo, né, através do medo, poderiam trazer as pessoas de volta à vida. Só que aquilo é uma opinião, é uma teoria, né? Então a gente ainda não sabe como o Nice foi consertado. Pode ser que tenha algum segmento em relação ao X, e se a Saiyajin foi consertada do primeiro episódio para depois ali pro segundo, então existe uma possibilidade também dela estar viva. Por isso que o Howlin não quis falar sobre o parecer final da personagem, mas é um ponto interessante aqui pra gente abordar e discutir, né, já introduzindo esse vídeo, sobre que a Saiyajin, né, ela não vai ser esquecida, não vai ser deixada para escanteio. Na segunda temporada teremos mais coisas a abordar sobre ela. E o que eu tenho para abordar esse vídeo para fazer com que a confiança dele dispare é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos conteúdos de To Be Hero X por aí, para que a gente continue falando sobre essa obra maravilhosa, né? A gente vai trazer um vídeo aqui ou outro para não cair no esquecimento do público brasileiro até a chegada da segunda temporada, mas eu preciso de vocês para continuar fomentando ainda mais essa trama, porque tem muitas coisas, muitas temáticas pra gente comentar. Vamos falar de entrevista, vamos falar sobre poderes, habilidades, a timeline completa. A gente ainda vai trazer a timeline completa de To Be Hero X por aqui, pra fechar de forma perfeita aqui, ter todo o entendimento sobre a trama. Então eu preciso que você se torne membro do canal, mande um valeu, mande o seu hypar pra gente continuar falando sobre essa trama maravilhosa. Que surpresa para o ano de 2025.
Agora vamos falar sobre o X, né? O X, um dos personagens mais carismáticos aqui do ano de 2025. O melhor personagem da obra, com toda certeza, toda essa complexidade ali por trás dele, as questões relacionadas ali ao medo, ele ter medo do próprio medo, né? Foi meio que marcado isso no episódio 24. Isso é uma questão realmente que se levantou ali durante o episódio 24. Achei interessante essa forma de quebrar um pouco as expectativas, porque eu esperava que eles explicassem mais sobre a origem das habilidades, que a gente voltasse lá no tempo e fosse meio que tipo assim, alinhando até a chegada nos dias atuais, sobre como o X acabou ganhando seus poderes. Mas eles não decidiram fazer isso, eles decidiram colocar a associação para caçar ele e meio que fazer o AU como se fosse a orelha de toda a situação que está acontecendo com a associação e também com o X. E como nós vimos, ele acabou tendo esse contato com a quarta dimensão, com o Tesseract, com essa questão ali relacionado a estar ligado ao passado, presente e futuro. E ao mesmo tempo, nós ainda não sabemos se os seus poderes são limitados ou não. Tem gente que acredita que existe uma limitação, tem gente que não acredita. A maioria não acredita, né? Que existe uma limitação. Muita gente veio falar, ele tá viajando na teoria lá dos poderes limitados. Mas é teoria, meus caros. É teoria. No campo da teoria, tudo é possível. Inclusive, a quarta dimensão, né? Na física, na ciência, a teoria das cordas é uma teoria, que até agora não tem como se provar. Então, tudo vai sendo um campo teórico e isso acaba sendo maravilhoso da gente discutir, principalmente na trama de To Be Hero X. Temos toda a conversa relacionada ali com o AU e o X, e essas questões sendo abordadas. O X, ele vai meio que complementando a AU através das explicações sobre como a associação já tá na caça dele, de como a associação, na visão dos heróis, está sendo ligado a uma criatura, não um ser, né, uma entidade maligna que usa esse sistema atual para meio que oprimir os heróis e obrigar eles sempre à queda, levá-los à queda. E aí nós então temos algo que é extremamente importante, que é um efeito borboleta, um efeito dominó para que as habilidades definitivamente do X começassem a fluir, começassem a se originar. E aí que o Howlin, ele diz o seguinte na entrevista: ele confirmou que o X só ganhou sua habilidade após conhecer a Ciano, o que desencadeou uma série de eventos em seu OP pessoal, né, na sua vida pessoal, e o levou a se tornar um herói. Olha só que coisa interessante, a gente tem toda uma trama. E cara, eu acho muito interessante como a galera fala às vezes sobre a questão do roteiro expositivo, né? E é claro que o diretor, às vezes, ele precisa vir a público para explicar algumas coisas que ficaram nas entrelinhas. E se o diretor veio a público para falar algumas situações, é porque o público em geral, o público, a massa, ficou realmente com a dúvida se era a habilidade dessa forma ou não. A gente aqui reagindo, né, já falando, analisando o episódio, a gente já chegou na conclusão de que foi a Ciano que acabou originando as habilidades do X. Olha só que coisa interessante. Foi a Ciano que acabou meio que originando a habilidade ali do X. E isso é uma coisa que a gente já tinha falado lá no React, na análise do episódio. Nos comentários o pessoal também estava falando aqui sobre essa visão. E a gente já estava meio que analisando esse ponto há algum tempo, né? De que poderia ser a Ciano a pessoa responsável por esse poder. Então o Howlin teve que vir a público para que a galera que só assiste o episódio uma vez, que tá ali no frenesi tentando entender, e ele veio a público para confirmar. Então o mais interessante em cima disso é que se você vai acompanhar o episódio 24 de novo, né, eu falo, cara, que se você só viu o episódio 24 uma vez, você tá errado. Você tá errado. Você tá muito errado se você viu o episódio 24 apenas uma vez. Mas o fato é que quando o X começa a explicar pro AU sobre tudo o que aconteceu, sobre todos os acontecimentos entre os heróis que estão nos mais 10 atualmente, ele começa a dizer que é como se eles estivessem linkados, como se tudo aquilo fosse desaguar em um único ponto. E esse desaguar é o que? É ele, que todos os acontecimentos levaram diretamente para ele, para que ele quebrasse todo esse ciclo que está acontecendo em To Be Hero X.
E nós então começamos a ver um pouco sobre o início desse ciclo. É claro que esse ciclo começa bem lá atrás, mas só para dar uma ênfase aqui, a gente então observa aqui o Joãozinho abraçando o Shen, né, que é ali essa questão da morte do seu pai. O Joãozinho acredita que é o Vortex, né, o Joãozinho acredita que é o Vortex. Então, pelo Joãozinho acreditar que é o Vortex, o Joãozão acaba dizimando o Vortex. O Vortex entra numa pira ali de querer assumir a figura de um herói, de querer voltar a ser o X, e tudo leva a crer que é ele que derruba o avião da Ciano. É ele que acaba derrubando ali o avião que a família da Ciano estava. A galera se une ali em volta da Ciano, passa toda a confiança para que ela sobreviva e assim ela adquire os poderes da sorte. Olha só que coisa interessante. Desta forma, quem salva ali a Ciano é o pai da Queen. O pai da Queen acaba salvando a Ciano e leva ela até o orfanato. Acaba levando ela até o orfanato. Desta visão, a Ciano acaba conhecendo ali a base da visão relacionado à Queen, né? As duas acabam se conhecendo. É claro que essa parte da infância é algo figurativo, mas elas vão se tornar amigas só lá no futuro, né? Porque tem essa base aqui de uma forma. Eu não sei se isso aqui é algo do passado ou é algo figurativo, mas se a Ciano conheceu a Queen quando as duas eram crianças e a Ciano tocou na Queen, né, teve esse toque na Queen, isso justificaria porque o discurso da Queen foi tão alcançável, né, alcançou tantas pessoas e desta forma se propagou ali para todo o território, para todas as pessoas, gerando vários heróis. O fato é que nós temos um paradoxo de Bootstrap, né, porque se a Ciano tocou na Queen e isso influenciou no discurso da personagem, nós também temos que o discurso da Queen acabou influenciando a Ciano quando ela conhece o Lu, né? O paradoxo Bootstrap. Então, tipo, quem influenciou quem? A Ciano influenciou a Queen ou a Queen influenciou a Ciano? Olha só o paradoxo Bootstrap. É muito bom isso, cara, porque o roteiro, ele não é expositivo, ele não joga na tua cara assim, olha, e agora nós temos o paradoxo de Bootstrap. Quem será que influenciou quem? Não, cara, você que interpreta isso, você com os conhecimentos da física, você com os conhecimentos teóricos aí sobre viagem no tempo, se você tem esse conhecimento, você, putz, que sacada genial. Se você não tem, você só passa por cima e fala, caraca, isso aqui foi muito bom. E aí gera esse paradoxo, o que faz com que a própria Ciano decida sair desse status de santa para chegar no status de idol e assim assumir o posto como uma heroína ali em To Be Hero X. E aí que ela começa a cantar lá no meio, né, da praça tal, e a primeira pessoa que dá uma moeda para personagem é o X. É ele que dá ali a moeda, ele acaba passando ali a moeda para ela, ela fica extremamente grata e assim ele acaba ganhando os poderes, né? Dessa forma que ele acaba ganhando os poderes e ele faz essa discussão, né? Ele faz essa base ali, essa discussão com o AU e ele meio que diz, será que eu ganhei os meus poderes nessa época ou isso já era algo do destino? Isso já era algo da manipulação ali do destino. E o interessante é que aquela garota, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso depois, aquela garota que aparece na abertura do episódio 24, né? Que rola no final do episódio 24, que é a base ali, um encerramento do episódio 24, aquela garota parece ser o destino. Então quando o X termina o episódio, né, quando ele acaba terminando o episódio, ele fala ali de que agora ele está desafiando o destino, que o inimigo dele basicamente se tornou o destino. Então ele não vai só desafiar ali os heróis, né, que estão querendo a posição dele, mas que agora o inimigo dele é o destino, que basicamente os heróis não podem fazer mais nada contra ele e desta maneira ele vai querer acabar com toda essa desgraça que tá acontecendo na sociedade de To Be Hero X. E o torneio então começa, né? Nós observamos o torneio começando. Excelente entrevista aqui do mano Howlin, né? Aqui da nossa questões
sendo abordadas, pontos realmente sendo aprofundados. Gostei pra caramba aqui desse desenvolvimento, mais sobre a Saiyajin, né, que ficou só lá no episódio 4, depois 20 episódios depois a gente não teve mais nada ali sobre ela, basicamente confirmado sobre a sua morte, mas ninguém caiu nessa daí, né, ninguém realmente foi convencido de que a personagem morreu, visto que o Nice que pulou ali do prédio tá vivo, né, tá tranquilo, mais ou menos tranquilo, mais ou menos favorável, né, e agora a gente também tem essa revelação, essa confirmação sobre a origem dos poderes do X. Eu particularmente gostei tanto da questão explicada aqui pelo Howlin, né, sobre a Ciano ter dado os poderes ali para o X de alguma forma. Isso vai ser explicado provavelmente na segunda temporada sobre esse despertar. Tem a ver também com a cena da abertura, que ele tá olhando pro espelho e tem um poder ali despertando na sua cabeça, ele começa a ver algumas coisas ali no espelho e tal, então algo ali que dá pra entender que aconteceu logo depois dele jogar a moeda ali pra Ciano, e a gente tem que esperar, tipo assim, pra entender o que aconteceu com o X naquele momento, né, porque ele tava muito mal, né, ele tava muito mal. Será que ele tava saindo de alguma hora extra, né, será que ele tava saindo ali de algum ponto que fez com que ele, caraca, que situação, que vida que eu estou vivendo, né, que ponto que eu estou vivendo. E aí, definitivamente, ele tomou uma decisão, né? Mudou ali, deu um estalo na sua cabeça e ele meio que, tipo, agiu dessa forma, ganhando os poderes. A segunda temporada promete coisas pra caramba e a gente vai ficar atento sobre as entrevistas do Howlin. Ele deu umas coisas meio complicadas aqui, né? Com fez uma... Agora eu não lembro o nome daquela garotinha do Fullmetal Alchemist que acaba virando uma híbrida com o cachorro. E aí, sobre a ideia... Cara, o Howlin é muito maluco, cara. Sobre a ideia do AU ser um híbrido ali com a dona dele. Ele mandou esse ponto de interrogação e tal. Eu falei, não, nem vem com isso. Nem vem, eu já mandei lá no X dele lá. Mas, cara, tá muito bom acompanhar. E vai ser algo muito bacana de ficar realmente observando e esperando a segunda temporada, né? Vamos nas expectativas aqui pra segunda temporada de To Be Hero X.